Você provavelmente já iniciou uma história e deixou para desenvolver ela ao longo do processo de escrita, então você é um escritor jardineiro. Mas no vídeo de hoje eu vou falar as vantagens de ser um escritor arquiteto. Mas antes, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal para não perder nenhum vídeo e bora pro vídeo! Você deve estar se perguntando o que é um escritor jardineiro. E, bom, o escritor jardineiro é aquele em que planta uma ideia e cultiva ela ao longo do tempo. É aquele tipo de escritor que inicia uma história e vai desenvolvendo ela durante o processo de escrita. Esse tipo de escritor, geralmente, o jardineiro, ele não projeta antes, ou seja, ele não faz um projeto editorial ou até mesmo desenvolve o perfil do personagem. Ele só vai desenvolvendo ao longo da história. O problema disso é que pode ocorrer de ter um furo de roteiro, né? Pode acontecer do personagem ser descrito de uma forma no início do livro e no final do livro ser descrito de uma outra forma, ou até mesmo pode acontecer da história tomar um rumo diferente da ideia inicial do livro, do início do livro, no caso. E também o escritor jardineiro, ele escreve, o processo de escrita do escritor jardineiro é um pouco mais lento, porque ele escreve quando se sente inspirado, quando ele tem uma inspiração, uma ideia e inicia o processo de escrita. Então pode acontecer do processo ser um pouco mais demorado. Já o escritor arquiteto, ele planeja tudo antes mesmo de iniciar o processo de escrita. Ele separa em um resumo os 3 atos narrativos, o começo, o meio e o fim. Ele faz o perfil do personagem, as características, personalidade, ponto negativo, pontos positivos. Ele desenvolve o mundo também nesse projeto, né? E acrescenta pesquisas que podem auxiliar ele ao longo do processo de escrita da história, né? O escritor arquiteto, ele escreve constantemente. É muito importante escrever todos os dias, porque isso auxilia muito no processo de escrita, no processo de desenvolvimento da história. Então, o escritor arquiteto tem essa facilidade porque ele tem um mapa que vai guiar ele ao longo desse caminho, né, de escrita. E por mais que ele mude alguma coisa ali no final ou no meio da história, ele sempre está seguindo esse projeto, né, esse roteiro da história, né? Essa é a vantagem de ser um escritor arquiteto. E você deve estar se perguntando, como eu faço para me tornar um escritor arquiteto e desenvolver a minha história de uma forma melhor? E no vídeo de hoje eu vou dar 3 diquinhas de como se tornar um escritor arquiteto. A primeira dica que eu dou é: faça um roteiro do seu livro. Faça um projeto editorial do seu livro, por mais simples que ele seja. Então, coloque um resumo da sua história, a ideia inicial da sua história nesse projeto editorial ou nesse roteiro. E coloque também a segunda dica. A segunda dica é: crie o perfil do seu personagem. Então, no projeto editorial também, você pode inserir o perfil do seu personagem. O que é o perfil do personagem? É você conhecer melhor ele, ou seja, você poder descrever ele de uma forma física, personalidade, pontos positivos, pontos negativos. Então, é muito importante que você coloque tudo sobre o seu personagem nesse projeto editorial. Tem um vídeo aqui do canal onde eu explico melhor como funciona esse projeto editorial. Eu vou deixar aqui nos cards e aí depois você pode dar uma passadinha lá para entender melhor como funciona esse processo de desenvolvimento do projeto editorial. E a terceira dica tenha cenas chaves para sua história, ou seja,
Você vai escrever um capítulo, então já pensa mais ou menos no que você vai escrever neste capítulo, o que você vai desenvolver. Então, crie as cenas chaves para inserir na sua história, inserir em cada capítulo da sua história. Você não precisa necessariamente colocar no projeto, mas tenha uma ideia mais ou menos do que você vai escrever antes mesmo de iniciar o seu capítulo que você vai escrever. E bom, gente, ser um escritor e arquiteto não quer dizer que você vai perder a magia da escrita, só quer dizer que você vai saber desenvolver a história de uma forma melhor e deixar ela bem estruturada. Mas e você? Você é um escritor e arquiteto ou um escritor jardineiro? Comente aqui embaixo. E se você precisa de ajuda para desenvolver a sua história e deixar ela bem estruturada, se inscreva aqui no canal, aperte no sininho de notificações para não perder nenhum vídeo e até o próximo vídeo. Tchau!